Abre a Bíblia em João capítulo 16 e 14. João 16, 14 diz assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. 26, João 16, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu tenho falado já há alguns domingos, e a ordem do Senhor é que siga por mais alguns domingos, até quando o Senhor quiser. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, quem Ele é, o que Ele faz, qual o papel dEle, onde nós podemos observar e enxergar Ele. O Espírito Santo. Hoje eu quero falar com você sobre o foco da obra do Espírito Santo, o objetivo, para o que ele existe, o que ele veio fazer, qual a missão dele. Uma vez que eu já falei alguns domingos atrás, lá no início da série de pregações sobre o Espírito Santo, trazendo a realidade para vocês, de que não tem como nós vivermos uma vida com Jesus, ignorando o Espírito Santo, não ligando para Ele, não procurando saber quem Ele é, não tem como, porque Jesus falou que era para os discípulos ficarem em Jerusalém, que Ele ia ao céu, e do céu Ele enviaria o Espírito Santo. Se nós conseguimos acreditar no que Jesus fez, se nós conseguimos observar, crer em Jesus, o mundo praticamente ocidental crê em Jesus, e crê em Jesus como sendo o Filho de Deus, enviado ao mundo, morto na cruz, para perdão dos pecados. O mundo ocidental praticamente todo crê nisso. Agora, se nós cremos que Jesus foi esse ser que andou entre os homens, que manifestou a vida de Deus, que curou os enfermos, que inaugurou uma nova era da humanidade, se nós cremos nisso, por que não creremos? Por que não crer que é importante o Espírito Santo, quando Ele disse: eu vou ao céu para mandar outro igual a mim, que é o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai continuar com vocês, Ele vai fazer, Ele vai dar continuidade ao que eu fiz. O outro, nesse sentido, quando Jesus fala que ia enviar o outro Consolador, é no sentido de outro da mesma espécie, com a mesma função, do mesmo jeito, outro igual, que é o Espírito Santo. A diferença é que Jesus fez em carne. O Espírito Santo, já diz o nome, é no Espírito. Por isso que, quando indagaram Jesus sobre o jejum dos discípulos, e Jesus falou: não é a hora agora deles jejuarem, vai chegar a hora que eles vão precisar jejuar, porque Jesus estava em carne. Quando o Espírito Santo viesse, sendo Espírito, a carne atrapalha a percepção do Espírito. Nossas vontades, nossos desejos, nossa carnalidade que todo homem tem, nossa humanidade atrapalha a percepção do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que os discípulos, depois da partida dele, eles precisariam jejuar. O jejum, ele silencia a carne. O jejum abafa as vontades. O ser humano é cheio de vontade, e uma das vontades mais básicas do ser humano é a comida. Quando o ser humano, ele corta a comida, ele diz para a vontade dele: não vou comer. Tu está com vontade, mas eu não vou te dar comida. Então ele começa a dar sinais, começa a entrar numa outra percepção, é a percepção espiritual. Então por isso que Jesus falou
que chegaria a hora que os discípulos precisariam jejuar, e essa é a hora. Porém, essa percepção, ou a falta de percepção do Espírito Santo, não quer dizer que ele não está fazendo alguma coisa. A falta de percepção de quem o Espírito Santo é, o excesso das nossas carnalidades, das nossas vontades, que impedem a gente de ouvir o Espírito Santo, isso não quer dizer que o Espírito Santo não está agindo. Ele está agindo, ele existe, é real, é uma pessoa. Assim como Jesus falou, o Espírito fala, é igual, a mesma coisa. A diferença é que o homem, pela sua carnalidade, o homem, pelas suas vontades, não consegue ouvir. Mas o Espírito Santo está entre nós. Por isso, olhando para isso, e crendo nisso, porque não tem por que não crer, a gente precisa dar atenção. Desde o início eu tenho falado isso. Tem que dar atenção para o Espírito Santo. Ele é real. Você crê em Jesus? Crê em Jesus. Então agora dê atenção para o que Ele disse, que ia enviar outro, e o outro está entre nós. E a gente vem construindo um conhecimento disso tudo. Hoje eu quero falar sobre o papel fundamental e a missão do Espírito Santo, que é glorificar Jesus. O Espírito Santo está aqui fazendo uma coisa só: glorificar Jesus. O Espírito Santo está aqui de uma forma organizada, estruturada, bem organizada. O Espírito Santo está dando continuidade à vida e à missão de Jesus. Tudo o que nós vimos de bom no mundo, que vem de Jesus, que vem do Evangelho, quem faz isso ficar evidente é o Espírito Santo, porque a missão dele é glorificar Jesus. Então é ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É ele que trabalha na nossa consciência o aperfeiçoamento de nós. É ele que gera Jesus dentro da gente. É o Espírito Santo que mobiliza o homem para as boas obras. É o Espírito Santo que potencializa o homem para fazer coisas que nem o melhor homem consegue fazer, que é perdoar os seus inimigos, que é orar por quem nos persegue, que é sacrificar a vontade da gente para que outro ser viva dentro de nós. E esse ser, adivinhem quem é esse ser? É Jesus. Para que na manifestação de Jesus em nós, para que no Cristo, que através de nós se manifesta, fazendo bem ao mundo, o mundo olhe para nós e glorifique o nome de Jesus em nós. O Espírito Santo está trabalhando todo o tempo, todo minuto, todo o segundo, com esse objetivo único e exclusivo, não tem outro. Pastor, eu queria ser abençoado, eu queria que o Espírito Santo, ele me envolvesse e me enchesse dele. Ele vai fazer, se isso for para a glória de Jesus. Nós queríamos que a igreja crescesse. Vai acontecer, desde que seja para a glória de Jesus. Tudo que a gente enxerga do mover do Espírito Santo de Deus, tudo isso tem um objetivo: a glória de Jesus. O Espírito Santo não se move para fazer a gente feliz. O Espírito Santo não se move para fazer um culto bom. O Espírito Santo não se move para nos dar alguma coisa que nos faça bem. O Espírito Santo se move para glorificar o nome de Jesus e só. Não tem outra missão, não tem outro propósito, não tem outro objetivo do Espírito Santo, é só um. O objetivo do Espírito Santo existir e ainda existir em nós é para que o nome de Jesus seja glorificado. Os homens, eles ultimamente
Os homens estão se exaltando com uma naturalidade, e os homens que eu estou falando, é os homens da igreja. Nós vivemos um fenômeno onde os homens, no poder do Espírito Santo, ou aparentemente no poder do Espírito Santo, eles crescem e se exaltam, sem nenhum tipo de receio. Eles aceitam ser exaltados. Nós vivemos hoje, eu já tenho insistido com vocês já há alguns domingos, dizendo que nós sofremos um distanciamento da verdade. Nós, por conta do tempo, da religiosidade, da religião, de tanta gente ensinando sem ter condições de ensinar, a igreja sofreu um afastamento da verdade. Então hoje é natural a igreja correr atrás de homens. É natural a igreja considerar homens grandes. É natural, hoje no meio da igreja, homens se exaltarem, ao ponto de se isolar dos outros, como se fossem semideuses. Ninguém consegue falar com eles, ninguém consegue se chegar a eles. É interessante que Jesus, irmão, eu estou falando de Jesus. É interessante que Jesus, quando foi ser entregue por Judas, para ser identificado entre os outros, teve que ser beijado. O beijo de Judas foi para identificar quem era Jesus no meio da multidão. Se fosse hoje, irmão, se fosse hoje, era muito fácil. Procura quem está isolado, cheio de segurança, procura quem está no holofote, procura quem é o grande, o que é famoso tu procura, porque todos os homens que começam às vezes, até mesmo através do poder do Espírito Santo, conquistar um pouquinho de prestígio, um pouquinho de destaque, eles não têm receio em trazer essa glória para si. É natural, se tornou natural os homens se exaltarem, e exaltados, dizendo que foi o próprio Espírito Santo que os exaltou, quando a palavra diz que o Espírito Santo só exalta Jesus. Então o Espírito Santo, ele só vai exaltar Jesus. Quem exalta o homem e quem exalta os homens, e quem prometeu riqueza e grandeza para os homens, foi o diabo. As crianças estão motivadas, glória a Deus. O diabo que ofereceu para Jesus, quando Jesus estava lá, na tentação no deserto, 40 dias com fome, o diabo que foi oferecer para ele, que em troca de culto ele seria exaltado. Tudo isso aqui que é meu, esse poder todo eu te darei, se tu prostrado me adorar. Quem prometeu exaltação em troca de culto foi o diabo, não o Espírito Santo. O Espírito Santo, escute bem, o Espírito Santo sempre vai trabalhar para glorificar Jesus. Então, se você quer o Espírito Santo na sua vida, saiba disso, ele vai agir na sua vida, com o objetivo de que Jesus seja glorificado na sua vida. Você poderá ser abençoado, próspero? Lógico que será, mas o objetivo disso é que Jesus seja glorificado. O Espírito Santo, ele se revela para a glória de Jesus, e se revela apenas para os humildes, somente para os humildes. Mateus 11:25 diz: as coisas do reino não são reveladas aos sábios e entendidos, mas aos humildes. As coisas do reino, as coisas do Espírito Santo, elas somente são reveladas para os humildes, não para os sábios e entendidos, só para humilde. E humilde não é estar humilde, é ser. Ser humilde é diferente de estar humilhado, de estar humilde. Tem muitas pessoas que você considera humilde. Meu pai,
humilde. Mas é porque estão humilhadas. É começar a pegar um pouquinho de cor, é começar a pegar um pouquinho de condição, e aí você descobre que ela só estava humilde, mas não era. É muito fácil ver, irmão, e é intrigante ver aqueles que estão humildes. Não precisa de muita coisa para eles se mostrarem que na verdade não são nem um pouco humildes, mas eu preciso que você atente para isso, porque eu não estou aqui falando essa palavra para chamar atenção ou fazer divisão quem é humilde ou não é humilde. Não, eu não estou preocupado com isso, quem faz isso é o Senhor. Eu estou preocupado em a gente, todos nós aqui, termos acesso e comunhão e descobrir as coisas que o Espírito Santo pode revelar para nós. O problema é que se nós não conseguirmos olhar para nós mesmos e identificar em nós se nós somos humildes ou estamos humildes, então provavelmente pode acontecer de o Espírito Santo querer falar com a gente não ouvir. Não ouvir, não dar atenção. A própria pregação do Evangelho é considerada algo muito, muito abaixo para muita gente, porque não é sofisticado. E o Espírito Santo querendo se revelar para as pessoas, mas as pessoas não conseguem ouvir. Qual é o sintoma? Qual é a marca da falta de humildade? Qual é a principal marca da falta de humildade? Qual o principal sinal de alguém que não é humilde? Sabe qual é? Sabe qual é? Principal sinal: não ouve, não escuta ninguém. Escuta, até pode ouvir, se enxerga uma vantagem. Se não tem vantagem, não escuta. O humilde escuta, aliás, o que não é humilde, soberbo, o que não é humilde escuta se ele tem que ouvir para ser grande. Então ele escuta para crescer, porque ele não aceita estar num lugar de ouvir alguma coisa de alguém. Então ele tem que ouvir com o sonho e o desejo de um dia ser tão grande ao ponto de não ter que ouvir mais ninguém. O problema, meus irmãos, é que isso está dentro da gente, oculto de nós. Oculto. Quem aqui dentro, nessa multidão que tem aqui, consegue dizer: eu não sou humilde? Viu? Se eu perguntar quem não é humilde, a gente vai descobrir que para vocês e para nós, todo mundo é humilde, irmão. Agora, nem todo mundo é. A pergunta que eu faço para você: será que você não é um que está humilde, mas não é humilde? Porque se você, escute, irmão, é muito importante isso. Se você for alguém que não é humilde, pode orar, pode rachar de orar, pode ler 1000 vezes a Bíblia, pode fazer o que você quiser, o Espírito Santo só se revela para o humilde. Acabou. Acabou. Ele diz, olha o que ele fala, é a Bíblia, é Jesus falando: as coisas do reino não são reveladas aos sábios entendidos, só os humildes. E ser humilde não é antagônico a sábio e entendido. Não quer dizer que todo mundo que sabe não é humilde, porque tu pode saber de todas as coisas desse mundo, mas quando você olha no espelho, quando você aperta, belisca aqui, você diz: eu posso saber de tudo isso aqui, mas ainda sou feito disso. Você pode olhar para os seus bens. O rico pode olhar para a sua casa, para a sua mansão, para os seus carros, para os seus bens. Ele pode olhar para tudo isso, mas quando ele olhar para ele, ele vai enxergar a mesma coisa que todos nós somos feitos disso aqui, ó. Então você pode ser entendido de tantas coisas, mas nunca achar que você, por conta do entendimento, é alguém que não precisa ouvir. Porque o Espírito Santo só se revela para quem é humilde. Tem pessoas que vão orar a vida inteira,
Escuta o que eu vou falar para você. Faz 40 anos que eu estou na igreja, 39 anos. Desde que eu me conheço por gente, eu vi pessoas orarem por coisas que até hoje não receberam. Orar por coisas que morreram sem ter. E a pergunta que fica é: será que Deus não queria dar para eles isso? Pessoas que queriam conhecer as coisas do reino de Deus, nunca conseguiram. Oraram, jejuaram, buscaram, clamaram, foram a conferências, foram no Descende, foram para São Paulo, foram para não sei aonde, foram para visitar a igreja tal, foram para, sei lá, Minas Gerais, viajaram atrás de bênção, de coisas do Espírito Santo, e só não experimentaram, porque não eram humildes. Só isso. Porque o fato de ser humilde já é o suficiente para o Espírito Santo se revelar. Essas coisas do reino não são reveladas aos sábios e entendidos, mas aos humildes. Olha o que o texto fala. O Espírito Santo vai receber de mim, diz Jesus, e vai anunciar a vocês. O 26 é mais enfático e diz: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, que eu pedi, e Ele vai mandar no meu nome. Então, viu? O Jesus pediu para mandar o Espírito. Então, eu estou mandando ele porque Ele pediu para vocês. Então, o Pai mandou o Espírito no nome de Jesus. O Espírito veio. E esse Espírito que está aqui, o que Ele fará? Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele vai lá nas palavras de Jesus, ele vai na essência de quem Jesus foi e de quem Jesus é. O Espírito Santo, ele vai lá no que Jesus quis comunicar, ele pega aquilo puro e comunica para a gente. É o que o texto está falando. Ele vai ensinar a gente todas as coisas. Ele nos fará lembrar de tudo que Jesus falou. E não só apenas as palavras, mas o sentido da palavra. É o Espírito Santo que mantém viva a existência de Jesus entre os homens. Você pode me falar, ou pode dizer, que a igreja se manteve em pé. Você pode falar que a igreja nunca acabou, mas observe bem um texto que eu vou ler para você de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Olha esse texto, olha para esse texto. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, ímpios, sem amor pela família, olha isso, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Escuta, quem são esses aqui? Isso aqui é da igreja, irmão. Esses aqui são da igreja. E no final ele fala: tendo aparência de piedade, negam no seu poder. Parece piedoso, parece que tem o Espírito Santo, mas tu não vê Jesus nele. Fala em nome de Deus, mas o coração é cheio de rancor, de ganância, de manipulação. Fala em nome de um Jesus, prega em nome de Jesus, organiza uma igreja em nome de Jesus, mas tu não vê Jesus lá. A igreja se torna a imagem do seu líder, mas não a imagem de Jesus.
Seu líder, às vezes, esbraveja rancor, ódio, mágoa. E a igreja, que era para olhar para aquilo, Felipe, obviamente, objetivamente, e dizer assim: vem cá, não é parecido com Jesus? Não é. Mas, o que diz, na piedade parece, mas nega no poder. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. O falso é pior do que o totalmente errado. O meio certo é pior que o totalmente errado. Cuidado. O meio certo parece, o meio certo te ganha na conversa. O meio certo mostra em alguns momentos que é uma pessoa sensacional, parecida com Jesus, mas do outro lado não é. Esse meio certo é pior que o totalmente errado. A gente se acostumou a não tolerar o totalmente errado. Sobretudo a igreja. Nós passamos muito por isso aqui no caminho. Muito. Quando o caminho começou, lá 8 anos atrás, na sala da minha casa, uma das coisas que eu trouxe dentro do meu coração e carreguei e luto, e lutei e luto até hoje, é que nós íamos viver a verdade. E a igreja não gosta da verdade. A igreja que tanto prega a verdade não gosta da verdade. Os crentes que tanto falam da verdade não gostam da verdade. Porque quando a verdade aparece, ou quando alguém é verdadeiro, todos dizem assim: sai daqui. Pelo menos na igreja tu vem direito. Pelo menos quando estiver no meio dos crentes, tu te comporta. Porque o que vão falar de mim, se tu for da mesma igreja que eu? Então pelo menos aqui tu finge. Então quando tu vier para a igreja, tu te arruma direitinho e bota um jeito de crente, porque pelo menos a gente vai... Lá fora tu faz o que tu quiser, desde que não me vinculem contigo. Lá fora tu faz o que tu quiser. Agora aqui entre nós tu dá uma disfarçada, porque o que vão falar de nós? A igreja que tanto fala da verdade, odeia quando a verdade aparece, mas ama quando alguém esconde a sua verdade. E só não faz a gente ver. Só não deixa eu ver. Porque daí se eu ver vai ficar ruim. Então me mente. Me engana. Quando a palavra diz que tudo o que Deus quer é a verdade, porque Deus só pode trabalhar na verdade. Então quando no caminho aqui, há 8 anos atrás, eu comecei a trazer as pessoas para a verdade. Ah, pastor, eu sou assim, assim. Então seja, irmão. Então seja quem você é. Mas o que vão falar da igreja, não interessa o que vão falar da igreja, só seja de verdade. Mas se eu for de verdade e estar indo na igreja, é isso, tu vai ser de verdade e vir na igreja. Porque é na igreja, no ambiente do corpo de Jesus, que as pessoas são transformadas. Elas não são transformadas antes de entrar, elas são transformadas aqui dentro. E aqui no conviver com a gente, as pessoas vão sendo transformadas. Agora, olha o perigo da nossa geração, do tempo que a gente vive. Esse tempo é o tempo que a gente está vivendo. Que tempo é esse? Um tempo de engano, um tempo de homens terríveis, um tempo de egoísmo, de avarentos. Um tempo onde, tendo aparência de piedade, erra, ou isso é negado no poder que a piedade tem. Então tem aparência de Jesus, mas não gera os frutos de Jesus. Tem aparência de cristão, mas não carrega as marcas do Cristo. Esse é o fenômeno que a gente vive hoje, em todos os lugares praticamente. Existe uma tendência na igreja, a nossa também, existe uma tendência de esfriamento. Toda igreja que nasceu no fervor espiritual, toda a igreja que nasceu na verdade, todo grupo de Jesus que nasceu no amor e no copiar Jesus, acabou no esfriamento, acabou em outras coisas, a maioria.
se não todos. A perda do fervor espiritual, a falta do ensino bíblico de Jesus. Quer que eu fale para você? Falta Jesus hoje no nosso meio. O ensino bíblico de Jesus. O anticristo, por exemplo, é uma religião sem o Cristo, sem cruz, sem morte. Formalismo religioso, a secularização, conforme o mundo, o foco na exaltação humana, essas coisas elas vêm derretendo a igreja. Essas coisas vêm oprimindo a igreja. Não é de hoje, não é de hoje. A igreja vem sendo oprimida, a igreja vem sendo esmagada por essas coisas. A perda do fervor espiritual. Não ferve mais dentro dos crentes, irmão. Eu fico azucrinado com isso. Não ferve, irmão. Não ferve. Eu já não falo mais das coisas que Deus coloca no meu coração com muita gente, porque às vezes é um balde de água fria, irmão. E para não me dar raiva, eu não falo com ninguém. Porque eu estou lutando contra isso, glória a Deus. Eu estou me convertendo nessa parte. Mas às vezes tu vai cheio de fervor, dizendo, a gente vai avançar, porque o reino de Deus, porque Deus colocou a gente aqui. Satanás, tenta falar contigo. Fervor, cadê o fervor da igreja? Fervor, sentimento de missão. Cadê o ensino bíblico de Jesus? Ensino, irmão, ensino de Jesus é igual ensino de pai para filho. Ensino de Jesus não é igual ensino de escola, porque ensino de escola tu aprende e esquece. Tem um monte de gente aqui que não sabe mais nem o que é Bhaskara, MMC, raiz igual ao quadrado. Nem um monte de gente aqui vê uns números no parênteses, nem sabe o que fazer mais. O ensino de Jesus, o ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus não pode ser confundido com o ensino de escola, porque ensino de escola se esquece. Ensino de Jesus é igual ao ensino de pai para filho. Eu não lembro das lições que meu pai me deu, mas uma coisa eu tenho certeza, eu sou exatamente aquilo que ele me formou. Talvez eu não tinha cognição suficiente para olhar para o meu pai e dizer intelectualmente, olha, ele está me ensinando tal coisa. Ele está me ensinando não sei o que, agora eu estou aprendendo tal coisa. Irmão, não é isso. Não é isso. O ensino de Jesus não é isso, não é desse jeito. O ensino de Jesus, ele tem que reverberar em prática de vida, conduta, vida, história, jeito de ser, jeito de olhar, jeito de se comportar. Esse é o ensino de Jesus. Então, a perda do fervor espiritual, a falta do ensino bíblico de Jesus, quem Jesus era, como Ele manda a gente agir. O ensino bíblico de Jesus que ensina a gente a perdoar, a amar. Outra coisa, o formalismo religioso, tudo é formal, tudo é. A secularização, que é assim, é tipo assim, você pode ir na igreja, faz teu culto, mas você pode ser quem você quiser lá fora, pode. Lá é o secular, aqui é o sagrado, aqui tu te comporta direitinho, vem aqui para receber uma bênção, encher as baterias e vai para o mundo ser quem você quiser. Aí depois você vem e pede perdão e tudo certo, e vai embora. Tem isso hoje ou não tem, irmão? Tem muito ou pouco? Glória a Deus. Lá que tem, irmão. Isso aí não dá nada. Não, isso tem destruído a igreja. E o foco, por último, na exaltação humana, exaltar os homens. Exaltar os homens, isso tem destruído, isso tem consumido a igreja. Por isso, o Senhor sabiamente deixou uma palavra para nós, que é com ela que eu quero encerrar aqui, ou começar a encerrar, é melhor dizer assim. Em 1 João capítulo 2 e 27 diz assim: a unção que dele recebestes permanece em vós,
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Sabe qual é esse contexto aqui? Sabe por que ele falou isso? Depois você lê em casa. Esse é o contexto do anticristo. Quem é o anticristo? O anticristo é alguém que ocupa o lugar de Jesus, ensina igual Jesus, prega a palavra igual Jesus, mas não carrega as marcas de quem Jesus é. Fala de Jesus, fala no nome de Jesus, prega no nome de Jesus, mas tu olha para a vida da pessoa e tu não enxerga Jesus nela, não tem Jesus na pessoa. Você leva para uma conversa à parte, fora do ambiente religioso, e você descobre que aquela pessoa não tem Jesus nela, só tem palavras. Você encontra aquele crente que prega na igreja, na empresa, no trabalho, você enxerga ele na metalúrgica, onde quer que seja, lá ele não parece com Jesus. Quando acaba o culto e todo mundo vai embora, Jesus fica no templo e as pessoas vão embora sozinhas para casa, sendo elas mesmas. Esse é o espírito do anticristo. E sabe da onde tem saído esse espírito do anticristo? Dos altares, das lideranças das igrejas. Os altares que pregam a palavra, ou os palcos, púlpitos, chame de como você quiser, mas esse lugar aqui está sendo instrumento do diabo para falar de um evangelho sem Jesus, de uma pregação de um Jesus sem vida de Jesus. Isso tem promovido no ambiente das pessoas um sentimento que aqui elas são, mas lá elas não são, e isso está destruindo a igreja. Destruindo a igreja. E o problema, sabe qual é o problema? É que essas pessoas têm autoridade para ensinar, e a gente que somos réis, mortais, moradores de Alvorada, a gente ouve essas pessoas e diz, amém. Vou dizer o quê? Vou dizer o quê para ele, irmão? O cara prega por tudo, é pastor da igreja tal, é líder de tal lugar, é não sei o quê. Eu falo, vô, é isso aí, é isso. Vamos falar o quê para ele? Só que isso tem se espalhado. Então, a gente chega na marca histórica de muito crente, de muita igreja, e o mundo pior. A gente chega no fenômeno, cheio de igreja, cheio de crente, mas o mundo cada vez fica pior. As crianças, cada vez pior, é mais abuso, é mais criança pensando em suicídio, é os consultórios de psicólogo, psiquiatra, lotados, mas cheio de crente, irmão, cheio de igreja, cheio de gente doente, emocionalmente doente, um mundo cheio de maldade, e a igreja crescendo. A igreja cresce agora, pessoas grandes, pessoas famosas do mundo são frequentadores de igreja. A igreja venceu, a favela venceu, aleluia, aleluia. Mas e o mundo continua mal, de mal a pior. Isso é um fenômeno que qualquer pessoa que entenda um pouco de Jesus vai dizer assim, não está certo, né? Hein? Não está certo, como é que pode? Um monte de igreja, um monte de crente e um mundo pior, não pode. A notícia que eu venho trazer para vocês aqui é que mesmo que todos mintam, mesmo que o palco, o altar minta, mesmo que todos preguem um falso evangelho, mesmo que todos falem de Jesus, mas neguem na vida, na prática da vida, soberbos, orgulhosos, juntando tesouros na terra, mesmo que eles todos vivam assim, a palavra está dizendo que nesse contexto, é nesse contexto que esse texto é falado. Então ele diz assim, mas essa unção que vocês receberam, ela está aí ainda, e para essa unção, vocês não precisam que ninguém ensine vocês.
Para isso que vocês têm aí dentro, vocês não dependem de ninguém ensinar vocês, porque é aí dentro. Então, existe um lugar onde o Espírito Santo ainda fala. Existe um lugar, escute bem, o que eu estou falando aqui, é o centro dessa pregação. Existe um lugar, que o Espírito Santo, que essa unção ainda fala. Existe. Pode todo mundo falar, todo mundo pregar, pode todo mundo falar um monte de coisa. Tem um lugar que o Espírito Santo está lá, dizendo como as coisas são e como deve ser, porque Ele ainda está entre nós, amém ou não amém? O Espírito Santo ainda está, Ele existe ainda. Eu sei, a gente vê pouca ação dEle, a gente vê mais o homem do que Jesus, mais o homem do que Ele, mas existe um lugar que Jesus, que o Espírito Santo, Ele está ainda lá do mesmo jeito. No domingo, dia 13 de novembro, nosso terceiro dia de oração, de novembro, 1, 2, 3, de sábado para domingo, de 2 para 3, eu vou ficar aqui na igreja, e nós vamos fazer, quem quiser, um dia inteiro de jejum aqui dentro, até às 6 da tarde, 5, para poder ir em casa tomar um banho, e voltar para o culto. Quem não quiser tomar banho, fica direto, cada um sabe das suas realidades, irmão. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: existe um lugar aonde o Espírito Santo ainda fala. As cartas de João, de Jesus através de João, que estão lá no Apocalipse, as cartas que Jesus mandou para a igreja, para as igrejas. Presta bem atenção nisso aqui. Jesus veio ao mundo, viveu 33 anos, desses 33, 3 anos e meio, ele exerceu o ministério dele. Ali, ele levantou apóstolos, chamou homens, levantou homens e mulheres. E essas pessoas simples, humildes, elas espalharam o evangelho. Depois, o próprio Jesus levantou um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja, que se converteu e passou a ser chamado Paulo. Esse homem plantou igrejas em vários lugares. As igrejas que Paulo plantou, todas elas, quando a igreja começou, como eu falei no início, quando a igreja começou, ela começou no poder do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo falava com criança, falava com jovem, curava enfermos. Olha que legal, coisa boa. Mas com o tempo, com o tempo, com a interferência da mão humana, da conversa humana, as coisas foram, como sempre, se perdendo. Como sempre vai assim. Irmão, escuta, esse é um fluxo natural de toda a igreja. Ela continua com o nome de viva, mas não tem mais Espírito Santo nela, não tem. E deixa eu te falar uma coisa para ti, escuta bem que eu vou falar. Não dá para mentir, irmão, não dá para enganar. Quando o Espírito Santo está, ele está. E não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele. E nenhum de nós aqui se torna super por ele usar ou não. Eu vou contar para vocês. Ontem eu cheguei aqui na igreja, acho que era umas 3:30 da tarde. E vocês sabem, aqueles que estão perto de mim sabem que a minha vida é uma loucura. Então tem dias que eu estou, irmão, a ponto de explodir. E é verdade. Tem dias, irmão, tem dias que eu
tenho a percepção nítida da noite toda. Eu fico quicando na noite, assim, sabe? Noite toda, não consigo dormir. Acordo de manhã, ou me levanto de manhã, a mente cheia de coisas, porque é o reino de Deus que está acontecendo aqui. Tem dias que eu realmente estou muito sobrecarregado. Ontem eu estava assim, 3 horas da tarde, 3h30, eu estou entrando na igreja. Uma irmã, a Kelly, está aqui a Kelly hoje? Não, está aqui ou está na live? Deve estar na live. Cruzou por mim e falou: pastor, uns 3 domingos atrás eu estava pregando, e meu esposo, que vem pouco na igreja, estava na janela, assistindo o culto da janela, na rua, cuidando da menina que estava no GAC ali, esperando ela sair. A mulher essa estava em casa assistindo a live. No final do culto, enquanto eu estou ministrando pelas pessoas aqui, eu ouço a voz do Espírito Santo, porque como eu já falei aqui algumas vezes, eu não sei dizer como é, eu só sei que eu sei quando Ele fala, só isso. Isso não é muito místico não, isso é o normal, tá? Isso é o normal, porque tu não consegue falar para mim como é que é a voz do teu pai, tu não consegue dizer como é que é a voz do teu pai. Fala para mim aí, como é que é a voz do teu pai? Fala para mim. É o que, irmão? Tu não sabe falar. Tu não sabe falar como é que é a voz do teu pai, tu não sabe. Mas uma coisa é certa: se ele gritar lá na rua, tu sabe que é ele. Sabe ou não sabe? Mas tu não sabe dizer como é. Igual, não sei dizer como é. Agora, quando ele fala, irmão, acabou. E eu estava no final do culto e aquela voz falou para orar por enfermos. E eu disse: pessoas que estão doentes agora, bota a mão na doença, vai ser curada agora em nome. Mandei o espírito de incredulidade embora. Só teve uma vez que Jesus não pôde fazer milagre, sabe por quê? Porque tinha muita incredulidade. Eu disse aqui, meu, incredulidade vai embora. Quem é incrédulo aqui, pode ir embora para casa. Falei assim e orei. 2 domingos atrás, eu acho, ou 3. Encontrei ela na porta, ela dizendo que estava para fazer uma cirurgia na coluna por um tumor que estava aqui dentro da coluna, e se aumentasse 1 milímetro o tumor no próximo exame, ia para a cirurgia. Ela fez o exame depois daquele dia, e ela não tem mais nada. O marido estava junto com ela e disse assim: foi aquele dia que eu estava ali fora, porque eu senti uma coisa muito poderosa. Sabe o que é isso, irmão? Não tem como dizer que o Espírito está. Não dá para dizer, mas Ele se mostra. E o que eu quero falar para vocês é que isso não é exclusividade minha. Quem convive comigo aqui ou conviveu algum pouco de tempo sabe que eu sou um ser humano comum. Só que eu descobri que tem um lugar que pode todo mundo falar um monte de bobagem em nome de Jesus. Tem um lugar que, se a gente for lá, qualquer um pode encontrar. E quando chega lá, a gente descobre muita coisa boa. Paulo fundou igrejas. Naturalmente, a igreja se perde sempre. Então, Jesus levantou um homem chamado João, preso na ilha de Patmos, deu sonhos para João, e João escreveu cartas para as igrejas. Carta para todas as igrejas, e no final da carta que João mandou para a igreja, sempre tinha essa frase aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que é isso? Quem tem ouvidos para ouvir? Porque Ele está dizendo: tem um lugar que a gente consegue ouvir, e a gente está indo para lá. Quem quer ir junto, vai. Quem não quer ir junto, pode procurar outro lugar, onde ser uma pessoa normal e crente está tudo certo. Aqui não. Aqui nós estamos indo para o lugar onde nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Vamos ficar em pé? Feche teus olhos.
Eu vou pedir que toda a igreja fique em silêncio agora. Lá atrás, em todos os lugares. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Silencia agora a voz do teu coração, da tua mente. Espírito Santo, tem um lugar onde nós ouvimos a tua voz. A tua voz, ela dá direção, ela diz vai, não vai. Tem pessoas que estão aqui dentro, meu Deus, tem pessoas que estão aqui, que tem uma voz, que elas até hoje não conseguiram identificar, que incomoda elas de alguma coisa. Tem pessoas aqui sendo chamadas para algo, e tem pessoas que estão ouvindo um basta para outras coisas, não conseguem ficar em paz, porque tem uma coisa, tem uma voz incomodando, tem uma voz empurrando para algo que você sabe que tem que fazer, mas tem outra voz dizendo para outras pessoas para mudarem de rota, para pararem, mas estão resistindo. Se você é essa pessoa, uma ou outra, vem aqui na frente, nós vamos orar junto hoje. Deixa o Espírito Santo fluir. E silencia a voz aí. Se você identificar incredulidade, você corta ela. Se você identificar uma coisa, será uma incredulidade, repreende ela aí na sua mente. Isso, pode vir. Pode vir. Você quer sentir, você quer ouvir. Então feche teus olhos e se concentra no Senhor. O Espírito do Senhor está aqui, porque a palavra diz que está. Os anjos do Senhor estão aqui. Os anjos do Senhor. Espírito de Deus. Isso. Ele sempre vai apontar para Jesus. Ele quer glorificar Jesus na tua vida. Isso, pode vir. O Espírito Santo está falando com pessoas agora aqui. Tem pessoas que não tinham identificado a voz ainda e agora sabem que aquela voz é a voz do Espírito Santo. Isso, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Isso. Tem pessoas sendo chamadas aqui. Chamados para missões, para a obra de Deus. O Espírito Santo está chamando você. Ouça. Tem uma voz. Oh, tem uma voz. A voz do Espírito Santo está aqui hoje. Isso. Tem alguém doente? Quem está doente hoje aqui? Enfermo? Enfermidade? Levante sua mão. Bote a mão na enfermidade, ou se não puder, bota a mão na cabeça ou no coração. Se na live tiver pessoas também, porque o nome de Jesus vai ser glorificado. O que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje? Ele está glorificando o nome de Jesus.
O que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje? Ele está apontando para Jesus. Ele está apontando para Jesus. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele quer pegar a sua vida e quer levantar a sua vida para glorificar o nome de Jesus na sua vida. Então por isso, quem está aqui, que a sua vida é um cenário perfeito para Jesus, para o Espírito Santo glorificar o nome de Jesus nela. Onde está você? Onde está você? Lá na transmissão, lá na live, na transmissão. Onde está você? A sua vida é um cenário perfeito para o Espírito Santo glorificar o nome de Jesus nela. Se o Espírito Santo tocar você e transformar você, muita gente vai glorificar o nome de Jesus por causa da sua vida. Se você é assim, se esse é o cenário da sua história, então hoje é o fim da sua rota sem o Espírito Santo. Hoje é o fim da sua trajetória sem o Espírito Santo, porque hoje Ele pega a sua vida e glorifica o nome de Jesus na sua vida. Isso, enquanto o louvor canta, pode vir na frente. Jesus, Tu és único. Jesus, acalma a tempestade. Jesus, Tu és único. Jesus, Tu és Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. O Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. Senhor Deus poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de Digno de louvor, Tu és santo. O Espírito Santo dentro de você começa a mostrar para você o céu. Digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo. santo é o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. É o Senhor. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Digno. digno de louvor, e Tu és santo, e santo
ao que está sentado. Se eu fosse você, eu ia entrando. Se eu fosse você, eu ia entrando. Vai entrando. Ah, pastor, eu não sou digno. Não importa. Vai entrando. Entre. Seja Se eu fosse você, eu desligava de tudo, conceitos e todo um monte de coisa. Se eu fosse você, eu desligava do mundo, de tudo, e entrando. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga, poderoso Deus, diga com fé. Minha alma anseia por ti, diga para ele. Poderoso, poderoso, diga. Poderoso Aleluia. Poderoso, Deus, diga, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, com força. Poderoso, isso, não canse. minha alma anseia por ti. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Me alegro e te louvo por teus grandes feitos. Sempre te adorarei, Te amarei. incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Amém. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Existe um lugar onde o Espírito Santo ainda fala. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo aí? Quem está querendo de verdade
tem que querer mesmo, meu irmão, porque isso é muito precioso. Tem que querer de verdade. Você quer? Feche seus olhos. Bote a mão no seu coração. Espírito Santo, por misericórdia, toca a tua igreja agora. Toca a tua igreja agora.